Pronto. Tô aqui ao vivo, pela primeira vez no Instagram. A ideia de fazer a live, na verdade, eu ia fazer um story, mas eu acho que a live ela vai poder ficar salva e tem seus benefícios. Então eu resolvi fazer essa live para depois salvar no IGTV, falando um pouco sobre uma leitura que eu fiz esses dias, né? Já tem alguns meses eu tenho lido com as meninas, né? Com Carolina, com Clarice, mais com Carolina, né? Porque Clarice ainda é pequena. A gente tem lido essa coleção, a coleção de Nárnia, a gente fez a compra esse ano. E é bem mais fácil de ler, né? Porque são 7 livros ao invés de ler a edição mais completa. E aí, já há bastante tempo, o meu livro favorito dentre as Crônicas de Nárnia é O Peregrino da Alvorada. Quando eu fiz a primeira leitura das Crônicas de Nárnia foi em 2010, então já tem aí 10 anos. E na época eu gostei muito do Peregrino da Alvorada, especialmente por causa de um personagem, né? Mas eu vou já falar sobre isso. Dessa vez, quando eu estava relendo as crônicas, eu percebi que o cavalo e seu menino me chamou muita atenção. Eu lembrava muito pouco da história, né? Fazia mais de 10 anos que eu tinha lido. Então eu lembrava muito pouco da história do cavalo e seu menino. E quando eu reli, eu achei que seria uma das minhas obras favoritas. A Carolina não prestou muita atenção. Eu acho que ela tem menos ação, né? Do que, por exemplo, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Mas a gente começou a ler O Peregrino da Alvorada. E eu percebi que muita coisa que me chamou a atenção na minha primeira leitura em 2010 não estava mais me chamando tanta atenção nessa leitura. E algumas coisas novas começaram a me chamar mais atenção. Quando eu li o livro em 2010, né, 2009 e 2010 foram anos que muitas coisas mudaram assim na minha caminhada, né? Inclusive na minha caminhada cristã, foi um ano que teve uma guinada bem significativa. A gente começou a ser discipulado pelo pastor Allen, lá na Igreja Batista do Renascença. E na medida que eu estudava mais a Bíblia, o Evangelho ele foi ficando mais claro para mim, né? E eu fui compreendendo melhor algumas coisas, né? Compreendendo o aspecto da graça mesmo de Deus, de como a salvação ela não depende de nós e de como a obra de Cristo ela é completa, ela é suficiente, ela é toda abrangente, como nós somos salvos dele. Isso não depende do nosso mérito, né? Mas unicamente daquilo que Cristo fez por nós na cruz. Então eu estava mais ou menos nesse contexto. Foi nessa época também que, por causa dessa mudança de percepção acerca do Evangelho, desse aprofundamento aí no conhecimento acerca de Deus, algumas decisões foram tomadas, inclusive uma delas foi o noivado, né? A gente noivou, eu e Bia, em 2010, nosso aniversário de 5 anos de namoro, e a gente casou em 2010, né? Dia 10 de dezembro de 2010. E em 2010 também, eu até escrevi um texto que está em alguma acho que no Medium, deve estar no Medium, que em 2010 eu também ouvi um sermão do John Piper, e ele falou sobre uma meta que ele tinha para a igreja dele, que era de formar sábios, né? E eu decidi lá que essa seria uma meta para minha vida também, de quando eu tivesse aí meus 50, 60 anos, ser uma pessoa sábia, ser alguém que pudesse ajudar pessoas mais novas. Então 2010 foi um ano cheio de mudanças, e foi nesse ano que eu li pela primeira vez as Crônicas de Nárnia, né? Estou fazendo essa introdução porque vai ser necessária para entender algumas coisas que 10 anos chegando, né, amor? Tá perto, faltam 2 semanas aí. Tem várias surpresas. Então, isso é necessário para entender algumas coisas. Quando eu fiz a leitura de Nárnia pela primeira vez, então foi nesse contexto, né, de um aprofundamento no conhecimento acerca da graça de Deus, e no aprofundamento do meu relacionamento com Ele mesmo, né, de estar mais próximo, de estar mais engajado no serviço a Ele. Foi um ano que eu comecei a ler de forma mais intensa. Então foi um ano de muitas mudanças. Então quando eu li O Peregrino da Alvorada nesse ano, o personagem que me chamou mais atenção mesmo foi o Eustáquio, né? O Eustáquio Mísero. Nessa edição aqui, que é a primeira tradução, né, do Paulo Mendes Campos, que é o mesmo tradutor que a gente tem, mas nessa primeira edição, né, no começo do navio da Alvorada, como eles lançaram, Uma Aventura em Nárnia, começa assim: era uma vez um garoto chamado Eustáquio Clarencio Chatoba.
Quem me chamou a atenção a primeira vez para esse nome foi o Leonardo Galdino, né? Dizendo que a tradução original era Eustáquio, Clarencio Chatoba. E, na verdade, bem merecia esse nome. Os pais diziam Eustáquio Clarencio e os professores apenas Chatoba. Não posso dizer como era chamado pelos amigos, pois não tinha amigos. Né? Na nossa tradução mais atual, o nome dele é Eustáquio Mísero, né? E não mais Chatoba. Mas Chatoba é um nome mais legal do que Mísero. Então, quem me chamou a atenção demais na minha primeira leitura foi o personagem do Eustáquio Mísero. Né? O Eustáquio Mísero, ele é um personagem chato. Ele é chato demais, demais, demais. E ele fica encrencando o tempo todo com o Edmundo e a Lúcia. E ele é um personagem que parece estranho pra gente. Apesar de que se você leu o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, você vai lembrar do Edmundo, né? Que começa mais ou menos parecido com... Ele começa parecido com o Chatoba, mas o Chatoba é pior que o Edmundo, assim, em termos de chatice, né? E... Então ele me chamou muita atenção. E a passagem mais marcante pra mim, na primeira leitura que eu fiz no ano de 2010, foi exatamente a passagem que marca o processo de transição, de mudança dele, né? Que marca o momento onde o Eustáquio Mísero, ele é transformado, né? Se você já leu a obra, eu até assisti o filme, eu não assisti o filme, então eu não sei dizer, mas se você já leu a obra, né, você vai lembrar que o Eustáquio Mísero, em dado momento, ele encontra um dragão, e quando ele encontra esse dragão, ele se aproxima do dragão, né? Eustáquio, ele não sabia lidar com dragões, ele nunca tinha visto um dragão, porque ele não lia histórias de contos de fada, então ele não sabia o que fazer diante de um dragão. Então ele se aproxima do dragão. E aí ele deseja, né, ele está lá no cenário onde ele tem os tesouros do dragão e ele se transforma num dragão. Né, o dragão morre e ele se transforma no dragão. E aí começa todo o dilema dele, em que ele era um dragão e ele queria voltar a ser uma pessoa. Né? E aí você tem a cena, que é a cena da mudança do Eustáquio. Que é quando o Eustáquio ele deixa de ser o dragão e ele volta a ser uma pessoa. E que está descrito lá, né, no capítulo como terminou a aventura. Eu vou ler esse trecho porque, né, é um trecho que realmente me marcou muito na minha primeira leitura. Que é um trecho onde está acontecendo que Aslan, ele se encontra com Aslan, e Aslan vai guiar ele até uma poça de água, um local, uma fonte de água, e nessa fonte ele deveria tomar banho. Mas antes de tomar banho, é dito que o Aslan manda ele tirar a pele, né? Ele tirar a sua pele. E aí diz assim, nesse trecho: assim comecei a esfregar-me e as escamas começaram a cair de todos os lados. Então aqui o Eustáquio Mísero está fazendo isso, né? As escamas dele ele está tirando para poder, ele de fato, poder tomar banho. Ele precisa tirar a sua pele de dragão. Raspei ainda mais fundo e em vez de caírem as escamas, começou a cair a pele toda, inteirinha, como depois de uma doença ou como a casca de uma banana. Num minuto ou dois, fiquei sem pele. Estava lá no chão meio repugnante. Era uma sensação maravilhosa. Comecei a descer a fonte para o banho. Quando ia enfiando os pés na água, vi que estavam rugosos e cheios de escamas como antes. Está bem, pensei. Estou vendo que tem outra camada debaixo da primeira e também tenho de tirá-la. Esfreguei-me de novo no chão e mais uma vez a pele se descolou e saiu. Deixei-a então ao lado da outra e desci de novo para o banho. E aí aconteceu exatamente a mesma coisa. Pensava: Deus do céu, quantas peles terei de despir? Como estava louco para molhar a pata, esfreguei-me pela terceira vez e tirei uma terceira pele. Mas ao olhar-me na água, vi que estava na mesma. Então o leão disse, né? O leão aqui é Aslan. Então o leão disse, mas não sei se falou: eu tiro a sua pele. Tinha muito medo daquelas garras, mas ao mesmo tempo estava louco para ver-me livre daquilo. Por isso, me deitei de costas e deixei que ele tirasse a minha pele. A primeira unhada que me deu foi tão funda que julguei ter me atingido o coração. E quando começou a tirar minha pele, senti a pior dor da minha vida. A única coisa que me fazia aguentar era o prazer de sentir que me tirava a pele. É como quem tira um espinho de um lugar dolorido. Dói pra valer, mas é bom ver o espinho sair. E aí ele vai seguir, né, narrando, dizendo que ele, de fato, teve a sua pele retirada por Aslan. E essa passagem na época me marcou muito, porque ela aponta pra gente essa obra, né, de Aslan aqui, que lembra daquilo que Cristo fez por nós. Então Aslan, ele penetra até o coração de Eustáquio Mísero e arranca a pele do dragão. E assim como lá em 2010 eu percebi muitas coisas, eu já era cristão, mas eu vi muitas coisas sendo transformadas e
E eu tive uma compreensão mais clara acerca do Evangelho na época. E percebi como, de fato, Deus ele age com a gente com misericórdia e com graça, a semelhança do que a gente vê aqui. Né? O Eustáquio, ele era um miserável, ele estava como dragão, você até acha que ele merece isso mesmo. De fato, ele merecia. Mas Aslan, graciosamente, ali age, atingindo até o coração dele e arrancando a pele. Quando eu li essa passagem, na época eu chorei bastante. Eu choro muito, né? É normal. Então, lendo, eu costumo chorar bastante. Inclusive, chorei várias vezes nessas leituras recentes. Então, essa foi uma passagem que me marcou muito. E ela, durante muito tempo, foi a minha passagem favorita. Né? Ainda é uma passagem muito significativa para mim, de Nárnia. Isso em 2010. E aí, então, eu fiquei pensando depois nessa minha nova leitura. Eu li esse trecho de novo. Achei muito bom. Ele é muito bom. Mas outros trechos me chamaram bem mais atenção. E aí eu fiquei pensando, poxa, mas o que aconteceu? Né? Por que foi que mudou na minha leitura de Nárnia nos últimos 10 anos? A resposta é bastante simples, na verdade. Né? Eu mudei bastante em 10 anos. Eu fui mudado bastante em 10 anos. Então eu me identifiquei muito lá em 2010 com esse trecho, porque foi um ano que o Evangelho alcançou fundo mesmo assim no meu coração e Deus estava fazendo esse trabalho, né? Claro que ele já havia me convertido, mas ele estava ali tirando as peles de dragão, né? Então eu fiquei bem emocionado à época, né? E hoje Deus continua agindo dessa forma, mas eu estou querendo ou não uma outra fase da vida, né? 10 anos passaram, hoje nós já vamos fazer 10 anos de casado e nós já temos 3 filhos, né? Então o Caio, a Carolina e a Clarice, tanto que eu estou lendo com a Carolina. E aí dessa vez, quando eu fiz a leitura, o personagem que saltou aos olhos mesmo foi, né, o Hip Chip. Inclusive nessa capa aqui da ABU é muito interessante, né? Porque eles colocam o Hip Chip na capa. E assim, de fato faz muito sentido, porque quando eu li na primeira vez, eu achava que não, essa passagem é de chorar mesmo, Galdino. Tô vendo teu comentário aí, realmente ela é de chorar. E assim, lendo essa passagem depois em outros anos, né, não lendo o livro todo, mas só a passagem, eu voltei a ter essa mesma sensação ali. Né? Então, nessa edição da ABU, o Hip Chip ele tá na capa. E eu acho isso muito interessante, porque relendo, se fosse perguntar pra mim quem é o personagem principal, na primeira leitura que eu fiz, talvez eu dissesse que era o Eustáquio, né, que era o personagem em mais evidência. Mas nessa nova leitura eu já diria que é o Hip Chip. Talvez porque pra mim ele tenha sido o personagem mais importante, né? O Hip Chip é um nome engraçado mesmo, amor. As meninas, quando eu vou ler, o nome Hip Chip, elas sempre morrem de rir, né? Mesmo eu já lendo 1000 vezes. A criança, né, Chesterton disse, né, de certa vez que os adultos é que têm dificuldade de exultar na monotonia, mas as crianças não. As crianças, elas exultam na repetição de um nome de um rato, na leitura de um livro de Nárnia, e todas as vezes elas sorriem diante da palavra Hip Chip, né? E realmente é engraçado. Mas o Hip Chip, ele é um personagem que já apareceu anteriormente. Ele é um rato pequeno, bravo e cheio de honra. Ele tem, se você pudesse caracterizá-lo, ele é alguém honrado. Ele é alguém corajoso, ele é alguém bravo. Ele é alguém que se sacrifica em prol dos outros. É alguém que está sempre disposto a dar a sua vida em serviço. Ele é alguém que ama a Aslan, né? Que ama a Nárnia, que ama os seus deveres. A gente tenta falar de coisa séria, né, Galdino? Mas tu não deixa. Essa foi boa, essa daí. Ai, ai. Pois é, então o Hip Chip, ele é esse personagem que ele que é um personagem corajoso, bravo mesmo. E aí na narrativa do navio da Alvorada, né, da viagem do peregrino da Alvorada, a gente vê isso em vários momentos. Então ele se apresenta, ele é apresentado como alguém que é basicamente um bastião ali da missão que eles têm, né, que é uma missão de chegar até o Oriente. Na verdade, eles estão querendo ir resgatar algumas pessoas que haviam sido enviadas anteriormente, né, amigos do pai do rei Cáspia. E aí eles estão nessa missão de ir até o limite, né, do mar, do ocidente, desculpa. É difícil manter a concentração, rei, mas é assim mesmo.
Então eles estão indo até o limite ali do mar, porque eles querem chegar até o país de Aslan, né? Então se você leu a história, você sabe que Aslan ele mora num país, na história, que é depois, né, do oceano ali. Então é nessa direção que eles estão indo. E o Rip-Chip ele tem uma missão bem clara. Ele tem uma missão de... Ele vai até o final. Ele vai até onde ele precisa... Onde ele definiu que chegaria. E aí, né, quando eles chegam no princípio do fim do mundo, que acho que é o penúltimo, antepenúltimo capítulo do livro, eles chegam no princípio do fim do mundo e eles encontram finalmente os últimos homens que eles foram procurar. E ali, no princípio do fim do mundo, é tido uma discussão porque a missão que eles se propuseram a fazer já havia sido, digamos, concluída. Eles acharam os últimos homens. Apesar de que precisavam ainda de um ato de bravura para que esses homens pudessem sair do sono profundo. E aí quando eles chegam, né, no princípio do fim, a discussão que vai ter ali é exatamente a discussão sobre se eles vão seguir em frente ou não. E é muito interessante essa passagem, né? Porque aí os marinheiros já estão cansados, não sabem o que vem adiante, etc, etc. E quando perguntam pro nessa conversa toda, chegam e perguntam pro Rip-Chip, naquela que pra mim hoje é a passagem mais significativa foi a passagem mais significativa nessa leitura. Né? Perguntam pra ele: você não diz nada, Rip-Chip? Sussurrou Lúcia. Lúcia tá perguntando aqui: Rip-Chip, você não tem nada a dizer sobre a continuidade da missão? Você não tem nada a dizer sobre como que vai ser agora a seguir adiante nisso? E aí ele responde da seguinte forma: não. Por que acha vossa majestade que devo falar? Respondeu o rato, numa voz que quase todos ouviram. Os meus planos estão traçados. Enquanto puder, navegarei para o Oriente, é Oriente mesmo, para o Oriente no peregrino. Quando o perder, remarei no meu bote. Quando o bote for ao fundo, nadarei com as minhas patas. E quando não puder nadar mais, se ainda não tiver chegado ao país de Aslan, ou atingido a extremidade do mundo, afundarei com o nariz voltado para o leste, e outro será o líder dos ratos falantes de Nárnia. Então, essa passagem ontem, ou foi antes de ontem, quando eu fiz a leitura, foi difícil ler toda, né? Sem dúvida ela é uma passagem que foi extremamente significativa, porque aqui ele mostra mesmo a resolução de Rip-Chip de seguir com o seu plano de ir para o país de Aslan. Tudo que ele mais desejava era chegar na extremidade do mundo e ir para o país de Aslan. Nessa sua missão de ir para o país de Aslan, ele estava disposto a sacrificar a própria vida. Ele fala: até onde o peregrino me levar, eu vou com o peregrino, que é o nome do navio, né, o Peregrino da Alvorada. Depois que o peregrino não puder mais ir, eu vou no meu bote. Quando o meu bote afundar, eu vou nadar. E quando eu não conseguir mais nadar, se ainda não tiver chegado lá, eu vou morrer com o focinho apontado na direção, né, do país de Aslan, do leste. E assim, eu fiquei pensando, por que essa passagem foi tão significativa, né, pra mim agora, e por que quando eu li há 7 anos, há 10 anos, talvez ela não me chamou tanta atenção. Exatamente por causa da mudança mesmo em mim, né, na minha realidade, né. Hoje, eu tenho uma preocupação, eu diria, maior, a similaridade de Rip-Chip aqui, exatamente em caminhar em direção àquilo que é o reino de Cristo, né. Então, hoje a vida, o principal significado dela é servir a Deus. E, de fato, tentar viver aquilo que o apóstolo Paulo falou, né? Que o viver é Cristo e morrer é lucro. Então, enquanto eu estou aqui nessa terra, a minha missão ela é bem clara nas Escrituras, né? Eu preciso criar meus filhos para o Senhor, eu preciso cuidar da minha esposa e buscar apresentá-la imaculada diante de Cristo. Né? Eu preciso me sacrificar em prol dos meus irmãos, do meu próximo. Hoje, como presbítero, eu preciso servir a minha igreja local, eu preciso morrer pela minha igreja local, cuidar da minha igreja local, né? Da igreja da qual eu faço parte. E então, assim, Rip-Chip ele já estava no final da carreira, né, digamos. Ele já tinha passado por uma vida inteira de lutas e de guerras e de demonstrações da sua bravura, da sua honra e da sua coragem. Não é meu caso, apesar ainda sou bem novo. Então, se Deus me mantiver aqui ainda algum tempo, ainda tem bastante coisa para lutar. Mas, sem dúvida, hoje meu principal interesse ele é similar ao interesse de Rip-Chip.
né? Então quando eu ouço hip chip, quando eu o vejo, eu penso na minha realidade mesmo, no desejo de servir ao Senhor e de caminhar em direção a lá, né? Até a essa terra, a terra que aqui em Nárnia é o país de Aslan, o Oriente, o Leste, e é nesse sentido que também eu desejo caminhar na vida, né? Na minha vida hoje. E aí por isso que isso foi bem significativo na leitura, porque de fato hoje o meu interesse principal é em perseverar. E assim como o hip chip, né? Enquanto eu estiver aqui, caminhar em direção ao Senhor, e quando eu morrer, que a minha vida ainda aponte nesse sentido, né? Ainda aponte para Ele. E querendo ou não, a gente também, à medida que vai envelhecendo, né? Ainda sou novo, mas à medida que a gente vai envelhecendo e amadurecendo, cada vez mais a gente anseia por aquilo que o hip chip ansiava, né? A gente vê isso numa passagem no finalzinho do livro, né? Uma passagem que talvez possa passar despercebida. Quando eles já atravessam todo aquele oceano, né? Depois da terra lá de Ramadu, eles atravessam aquele oceano, eles chegam até o Mar de Lírios, eles atravessam o Mar de Lírios, no bote aí já só Edmundo, Eustáquio e Lúcia e hip chip. E aí quando eles chegam no limite onde o bote pode ir, só dá pra ir o bote de hip chip. E aí hip chip vai só. Só que aí pouco antes dele partir, acontece o seguinte, né? Não sei se você já leu, mas foi uma coisa também que eu achei bem marcante. Ele vai dizer que... Aí ele fala, hip chip fala, daqui em diante continuo sozinho. Nem sequer... Aí fala o narrador, né? Nem sequer tentaram impedi-lo, pois sentiam que parecia estar tudo destinado de antemão, ou que já acontecera anteriormente. Ajudaram-no a descer o bote pequenino. Então puxou a espada. Né? Hip chip sempre puxava a espada. Ele sempre puxava a espada para poder defender, para poder lutar, para poder guerrear. Então hip chip puxava a espada, era uma marca dele. Mas aqui é diferente. Então puxou a espada. E o que ele fala? Não preciso mais dela. E lançou-a para o mar de lírios. Ao cair, ficou virada para cima, com o punho a aparecer sobre a água. Despediu-se deles, tentando parecer triste, mas estremecia de felicidade. Né? Então, no final da jornada de hip chip, ele abandonou a espada. Porque não era mais necessária a espada ali. Ali não fazia mais sentido a espada. Ele já havia chegado ao fim do mundo. Ele já estava em direção ao país de Nárnia. E essa é uma expectativa também que nós cristãos temos. Né? E uma expectativa que, pelo menos para mim, tem sido crescente. Que é a expectativa pela vinda do reino. Né? Pela volta de Cristo. Pela consumação dos tempos. É a expectativa por esse dia onde a gente também vai abandonar a espada. Onde a gente vai terminar o nosso bom combate. Onde a gente vai concluir a nossa jornada aqui. Onde a gente, como hip chip, vai atravessar o rio, né? Aqui no caso não é um rio, mas é a imagem clássica, digamos assim, para isso. Atravessar o rio em direção ao Senhor. Então, assim, em resumo, né, eu fiquei pensando muito sobre isso quando eu terminei de ler o livro. Eu fiquei pensando, poxa, por que há 10 anos isso não me chamou tanta atenção e hoje isso me chama tanta atenção? Porque há 10 anos o que estava mais na minha cabeça era uma compreensão ali do começo da minha fé reformada, né, do entendimento acerca do Evangelho de forma gracioso e soberano, né, que é exposto nas Escrituras Sagradas. E então ali para mim ficou muito marcante todo o processo de justificação, né, de Deus através de Cristo nos tornando justos, não por nossos méritos, mas pela obra de Cristo, por aquilo que Ele dá a nós, por aquilo que é colocado em nós por Ele, pelo nosso pecado que é tirado de nós e colocado sobre Ele, pelo qual Ele pagou na cruz. Né? E isso estava muito forte, ainda está, mas na época foi algo que me marcou muito. Então quando eu li, quando eu vi Eustáquio, eu me identifiquei como Chatoba também, né? Como Chatoba, como mísero, como quem ele era, porque esse sou eu também. Mas havia esperança para ele, né? Havia esperança que o leão poderia alcançar o seu coração e restaurá-lo. E assim ele deixaria de ser um dragão, passaria a ser uma pessoa real. E continuaria lutando com os dilemas dele, né? Porque ao longo do livro você vai ver isso. Então ele foi o personagem que mais me marcou. Enquanto isso, nessa nova leitura, aí eu olho para Hip Chip e eu penso que, de fato, a gente está caminhando aqui hoje com as meninas e tudo mais, e a minha expectativa é de batalhar
de lutar o bom combate, de fazer aquilo que é honroso ao Senhor e de manter-me fiel a Ele, né? Assim como Hip Chip foi fiel até o fim. E aí, sendo assim, caminhar em direção ao final da história, a consumação dos tempos, ou a consumação do meu tempo, seja lá se isso é daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 30 anos, daqui a 40 anos, daqui a 50 anos. Isso é o que menos importa. Mas aí caminhar como Hip Chip, sempre com o nariz, né, apontado na direção do reino de Deus. E aguardando esse momento onde as espadas serão lançadas, porque elas não farão mais sentido e a paz será plena na presença do Senhor. É isso, né? Se você não acompanhou desde o começo, eu agradeço quem acompanhou aí e entrou no meio, e eu vou deixar disponível. Eu não sei se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário também. Eu não sei muito bem essa dinâmica de live, né, gente? A Bia falou para mostrar as edições do livro, eu vou mostrar. Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, esse livro é um livro muito bom, eu recomendo, né? Então, em 2010 eu li nessa edição, né? Que é a edição mais popular, né? Porque ela é a edição mais em conta, apesar de que aquela livraria lá fez uma promoção massa no de 7 volumes. Então, em 2010 eu li nessa edição completa e foi uma leitura muito proveitosa. E aí esse ano nós estamos lendo nessa edição, que são 7 volumes. Hoje nós começamos o volume de número 6. Esse é o 5. E eu tenho também as edições antigas, né? Essa aqui é a primeira edição que saiu em português. O Galdino me disse me falou que tinha, eu fui atrás, acabei comprando. Então essa aqui é a primeira edição, O Navio da Alvorada. Tem umas diferenças de tradução. Assim, a tradução é a mesma, mas eles fizeram umas mudanças na linguagem. Eu ainda não sei se tem diferença de trechos omitidos, tá, Thiago? Mas eu vou checar. Eu estava até lendo, né? Então, por exemplo, o Eustáquio, na edição nova, ele é Eustáquio Mísero. E na edição antiga, a primeira tradução do Paulo Mendes de Campos, que saiu na coleção Ouro, pela Ed Ouro, ele era chamado de Eustáquio Clarencio Chatoba. Toda vez tem que rir. Porque ele era chamado de Eustáquio Clarencio Chatoba. Então tem umas traduções. Por exemplo, Caspiano. Caspian, acabei de abrir aqui, não é? Caspian era chamado de Caspiano. Então tem algumas mudançazinhas, né, nessa edição. Então é bem legal, ó, como é que começa aqui. Talvez você queira... tem um desenhinho do coisa. Era uma vez e tal. Então, aí o Caspian era chamado de Caspiano. Fiquei curioso se Hip Chip... tá aqui, ó. Gente, olha só o nome de Hip Chip, como que era. Quem já leu em português é igual a piada que o Galdino fez, tá? Hip Chip. Em português não, na tradução mais nova. E aqui eles colocavam todas as letras mesmo, ó. Cadê? Tá aqui. Hip... Aqui. Hip Chip. Tá vendo? Com os Is e tudo mais. Legal. E com acento no penúltimo I. Pois é. E também tem essa edição aqui, que é a edição pela ABU, que ela acho que é uma década depois essa edição aqui é de 70, essa aqui é de 80. E essa edição eu achei massa porque ela tem o Hip Chip na capa, que eu acho bem condizente com a história, né, o fato dele estar na capa. É o mesmo tradutor, eles só fizeram essas modificações. É aquela livraria lá, eu acho que é a Livraria Famílias Cristãs, né, o nome da livraria. Não tem public post aqui não, gente. Então, assim, eu tenho essas 4 edições, né, da obra. Não tenho essas outras edições completas, eu estou atrás ainda para adquirir. Mas é basicamente isso. Então, o que mudou, em resumo, da minha leitura foi, querendo ou não, eu mesmo, né? É muito legal, foi muito bacana isso, gente. Tem sido muito legal reler Nárnia e eu recomendo demais que você leia se você ainda não leu. Né? E aí, se você também não assistiu a live toda... depois você tem a oportunidade de agora assistir e voltar, né? Que eu vou colocar salvar no IGTV. Acabou ficando longa, porque todo mundo sabe, eu falo bastante. Se deixar, eu vou continuar falando aqui ainda bastante. Tá bom, gente? Valeu, obrigado aí. Deus abençoe vocês. Semana que vem, semana que vem eu devo começar uma série de algumas lives sobre o tema da leitura. Eu falei que eu ia fazer umas lives a partir do Mortimer Adler. Essa obra aqui do Mortimer Adler, Como Ler Livros, né? Então eu vou fazer algumas lives a partir de semana que vem a partir desse livro,
4, se eu não me engano. Então, 3 eu vou fazer, a ideia é apresentar uma visão geral, depois tratar sobre, em 2 lives, os 4 níveis de leitura que ele fala, e no final fazer a leitura do poema Os Homens Ocos, do T.S. Eliot, e aplicar algumas técnicas de leitura e de estudo nele, para que a gente possa extrair da melhor forma o significado desse poema, né, que é um poema muito bom, escrito pelo T.S. Eliot, salvo engano, em 1925. Né? Acho que é isso mesmo. Tá bom? É isso, gente. Obrigado, valeu, até mais. Tchau, tchau.